Olá, seja muito bem-vindo à nossa oitava e última aula do curso Quem é Cristo? Eu quero dar os parabéns para você, por você ter caminhado conosco durante todas essas semanas com o objetivo de aprender um pouco mais sobre a pessoa e a obra de Jesus. Vamos relembrar um pouco daquilo que vimos até aqui? Quem é Jesus e qual o significado de sua morte? Essa foi a primeira pergunta que fizemos aqui na nossa primeira aula. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas têm diversas opiniões sobre quem Jesus é e sobre o que ele veio fazer. Mas a grande questão é que essa pergunta, a resposta que damos a essa pergunta, define se de fato teremos um relacionamento verdadeiro com Jesus ou não. O fato é que o próprio Jesus ele fez essa pergunta aos seus discípulos. Conforme lemos ali em Mateus 16, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até hoje, para nós, essa pergunta se coloca: quem é Jesus? Que sejamos como Pedro e prontamente possamos responder: Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias Salvador da humanidade. Já vimos muito sobre isso nessas últimas semanas. Já vimos sobre como a doutrina de Cristo se desenvolveu na história, vimos sobre a cristologia histórica, os concílios cristológicos ainda na antiguidade, vimos como, em meio muitas vezes a embates, a definição correta, a definição bíblica sobre a obra e a pessoa de Jesus foi realizada no contexto da igreja. E essas definições são para nós importantes até hoje. Vimos também a cristologia bíblica. Quem é Jesus à luz da Escritura? O que a Escritura diz sobre Jesus? Vimos à luz das promessas do Antigo Testamento, também à luz dos textos do Novo Testamento. Lidamos com dificuldades. O que significa dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação? Aprendemos sobre isso, aprendemos sobre os nomes de Jesus, sobre o autoesvaziamento de Jesus, sobre a união em Jesus das duas naturezas, em uma única pessoa, a natureza humana, a natureza divina, na única pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo isso aprendemos para nos levar, então, à nossa terceira parte, a obra de Cristo. E na última aula nós falamos sobre a morte de Jesus. Você se lembra? Falamos sobre a morte também prevista e descrita no Antigo Testamento, nos profetas. Vimos sobre a morte de Jesus realizada ali conforme a narrativa dos evangelistas. Vimos as implicações da morte de Jesus à luz do restante do Novo Testamento. A morte de Jesus é importantíssima para a compreensão da nossa fé. Falamos também sobre as implicações da morte de Jesus para a nossa salvação e aprendemos que existem algumas teorias sobre o que Jesus foi fazer na cruz. Teorias sobre se houve ou não houve expiação na cruz e como se deu essa expiação ali na cruz. E aprendemos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é um sacrifício substitutivo. O que isso significa? Nós recebemos a sua vida, a vida do nosso Salvador, porque ele morreu a nossa morte. Todo aquele que nele crê, confia nele para a sua salvação, recebe a sua vida, porque ele já morreu a nossa morte. A nossa condenação recaiu sobre ele. Mas a obra de Jesus não se limita na sua morte. Pelo contrário, Cristo não ficou morto. Nós sabemos muito bem, e celebramos isso domingo após domingo, que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E é exatamente esse o tema desta nossa última aula, a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. A ressurreição, ela é prevista ainda no Antigo Testamento. Sim, muitas vezes pensamos que a ressurreição é uma doutrina apenas do Novo Testamento, mas não é verdade isso. Ainda que os conceitos relacionados à ressurreição sejam muito pontuais no Antigo Testamento,
e a ideia de ressurreição seja um conceito, uma ideia desenvolvida posteriormente no Antigo Testamento, ela está sim presente. Desde sinais que os profetas e até mesmo na poesia nós conseguimos observar, até mesmo a definição correta da doutrina da ressurreição final, ainda no Antigo Testamento nós conseguimos identificar. Eu quero que você leia comigo, no primeiro momento, um texto no livro dos Salmos. Salmo 16, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É um salmo escrito por Davi, este salmo. Mas nós podemos perceber aqui um indicativo de que na morte o ungido de Deus não ficará, mas ele será liberto, livre da morte e livre da corrupção. Ainda que talvez num primeiro momento a dimensão de alguém que vai à sepultura e vive novamente não estivesse na mente daquele que cantava esta canção lá no período do Antigo Israel, nós conseguimos sim relacionar isso à luz do Novo Testamento com a ressurreição de Jesus. Porque, de fato, esta é uma passagem mencionada no próprio Novo Testamento. Em Atos capítulo 13, verso 35, nós vemos exatamente esta mensagem, esta canção, este salmo sendo citado ali, aplicado à ressurreição de Jesus. Pastor, mas aqui a gente não tem muita clareza sobre a ressurreição. Sim, mas nós vemos que, à luz do Novo Testamento, conseguimos verificar que esse texto está, sim, falando sobre a ressurreição de Jesus. Mas a ideia de ressurreição ela aparece em outro lugar. Olhe comigo, Daniel capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que é isso? Nós vemos ainda nas páginas do Antigo Testamento a ideia de ressurreição final presente. E nós sabemos muito bem que Jesus deixou claro, e seus apóstolos também, que a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, era o fundamento da nossa ressurreição. Se temos a esperança de que no último dia serão ressuscitados tanto os salvos quanto perdidos, uns para desfrutarem eternamente da presença de Deus e outros para, infelizmente, serem punidos pela justa ira de Deus no inferno, nós percebemos sim que essa ideia que se fundamenta na ressurreição de Jesus já está presente nas páginas do Antigo Testamento. São evidências do Antigo Testamento que apontam para a ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, nós também podemos perceber evidências sobre a ressurreição de Jesus. Não apenas sobre a ressurreição de Jesus, mas também a nossa ressurreição, que ocorrerá no último dia, que se fundamenta, nunca se esqueça disso, de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Nós ressuscitaremos porque Jesus já ressuscitou. João 11, capítulo 11 de João, versos 25 e 26 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E o próprio Jesus pergunta: creis nisso? Essa pergunta cabe para nós ainda hoje. Cremos de fato nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos? Você tem alguma dúvida? Paira aí alguma nuvem escura sobre a sua cabeça quando você pensa na ressurreição? Eu quero que você avance aí nas páginas da sua Bíblia até a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Esse capítulo ele trata todo ele da ressurreição.
Contudo, é fundamental destacarmos algumas partes aqui. Por quê? Porque ao falarmos da ressurreição, nós não estamos tratando de algo acessório à nossa fé. A ressurreição de Jesus é algo fundamental para o cristianismo. Perceba comigo 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Que a ressurreição de Jesus, aquela que foi prevista, foi profetizada no Antigo Testamento, ela de fato aconteceu. E ela aconteceu diante de muitas e muitas testemunhas oculares. Muitas pessoas viram o Cristo ressurreto. E de fato, aquilo que ele recebeu é aquilo que ele passa adiante. A fé que nós recebemos é a fé que temos a responsabilidade de passar adiante. E a fé que nós recebemos está também fundamentada na esperança de que nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. Não é um mito, não é uma ilusão, não é uma experiência psicológica, não. Cristo, de fato, levantou dentre os mortos. Ele viveu novamente. Aquele que estava morto experimentou novamente a vida. Andou, falou, conversou, comeu, viajou, interagiu com pessoas. Assim se deu a ressurreição do nosso Salvador. E da mesma forma será conosco. Nós teremos um corpo glorificado. O corpo que um dia desceu à sepultura e virou pó, ele será ressuscitado, trazido novamente à vida e glorificado. Um pouco adiante, no verso de número 12 para frente, nós continuamos a ler o quão importante é para a nossa fé a doutrina da ressurreição e a realidade da ressurreição. Veja, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. O que estava acontecendo ali? Algumas pessoas estavam negando a ressurreição. E o que o Paulo diz isso? Verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à nossa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Temos uma fé vazia se Cristo não ressuscitou. Dedicamos a nossa vida a uma religião inútil se Cristo não ressuscitou. Crer na ressurreição é a esperança do cristão. É a esperança que eu e você temos. Sabemos que Cristo, que não ficou na morte, ele também não nos deixará na morte. Isso está claro já no Antigo Testamento, a realidade da ressurreição. Mas também no Novo Testamento nós conseguimos compreender não apenas que Cristo de fato ressuscitou, mas tendo ele ressuscitado, ele também ressuscitará a cada um de nós. E aí está alicerçada a nossa esperança. Não apenas evidências bíblicas, mas também podemos apelar para evidências históricas. Sim, evidências históricas. O que significa isso? Fatos que nós podemos asseverar, que nós podemos perceber que de fato ocorreram,
que apontam para a realidade da ressurreição. A primeira evidência histórica que eu gostaria de destacar aqui, na verdade são apenas 3, é a realidade do túmulo vazio. Sim, não apenas a narrativa do Novo Testamento aponta para o túmulo vazio. Nós podemos perceber na narrativa do Novo Testamento, da ressurreição de Jesus, elementos que apontam para a sua historicidade. Haviam soldados romanos que ali estavam tomando conta da sepultura de Jesus. Havia todo um ritual de purificação e de embalsamamento que Jesus de fato passou, e aquilo tudo está descrito também. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que numa sepultura guardada por soldados treinados, tapada por uma pedra de cerca de 2 toneladas, ali não havia mais corpo. Não havia mais corpo. Como assim? Os soldados ajudaram alguém a roubar o corpo de Jesus? Será que é isso? Não faz muito sentido, porque a pena de um soldado romano pelo abandono do seu posto de guarda era a pena de morte. Valeria a pena, por um dinheiro qualquer, ser morto na sua negligência de guardar aquele túmulo? Com certeza, os soldados não fariam isso. Soldados foram vitimados por alguém, alguém chegou lá e os derrubou, e os imobilizou e roubou o corpo de Jesus? Será? Movimentando 2 toneladas de pedra? Quantas pessoas seriam necessárias para fazer isso? Se tudo isso foi feito por um complô de discípulos de Jesus, por que as mulheres, ao chegarem lá, se espantaram? Por que os discípulos se espantaram ao ver Jesus ressuscitado? De fato, queridos, ali estão elementos históricos claros. Aqueles soldados não foram mortos porque a própria liderança ali daquela região, os próprios governantes perceberam que de fato algo aconteceu. Preferiram abafar o caso do que prosseguir na investigação. Tudo isso está não apenas narrado no Novo Testamento. Tudo isso está registrado e em lugar algum é negado por nenhuma fonte histórica daquele momento, daquela época. O túmulo vazio, o fato de não haver corpo de Jesus localizado, é sim um indício da ressurreição, tendo em vista as características do sepultamento de Jesus e da morte de Jesus. Em segundo lugar, as aparições do Cristo ressurreto. Acabamos de ler em 1 Coríntios 15. Ele apareceu em primeiro lugar a 1, a 2, a 3, a 500. Jesus não apareceu a meia dúzia. Jesus não apareceu a poucos interessados. Jesus apareceu para muitas pessoas. Na sua ressurreição, Jesus se manifestou a muitas pessoas. E em terceiro lugar, nós vemos a reação na vida dos discípulos. Houve uma transformação. Antes, esses discípulos eram homens fracos, eram homens muitas vezes acovardados. O que acontece é que, de repente, eles se tornam grandes heróis da fé, ao ponto de entregar a sua vida a todo tipo de sofrimento, perseguição, e na maioria deles, na verdade, somente um dos 11 discípulos restantes de Jesus, não morreu assassinado por causa da sua fé. Todos os outros foram martirizados por causa da sua fé. Só João morreu de velho. Todos os demais morreram mortes terríveis por causa da sua fé. O que aconteceu na vida desses caras? O que aconteceu na vida desses homens? O fato é que eles se encheram de coragem porque eles testemunharam com seus próprios olhos a ressurreição de Jesus. E essa realidade é algo tão profundo e tão real na vida deles que valia sim a pena dar toda a sua vida por isso. Eles entregaram a sua vida e pautaram a sua vida e ensinaram outras pessoas a fazerem o mesmo, porque testemunharam verdadeiramente do Cristo ressuscitado. Há algumas posições que a gente pode tentar resumir aqui sobre a ressurreição de Jesus. Tá? O túmulo de Cristo podia estar, em primeiro lugar, ocupado. Essa é a tese, não é aquilo que nós afirmamos.
Se o túmulo de Jesus estava ocupado, ou seja, o túmulo era mesmo aquele... Jesus foi colocado lá no túmulo, na sepultura, e ele ali permaneceu, né, não foi tirado dali, há algumas possibilidades. Primeira possibilidade que se levanta: o túmulo era desconhecido. Como pode Jesus ter um túmulo desconhecido se ele foi baixado da cruz e pessoas que estavam ao redor, tanto os guardas romanos quanto seus seguidores, testemunharam onde ele foi sepultado, a ponto do Novo Testamento, inclusive, nomear o dono daquela sepultura, que era José de Arimateia. Como pode, então, o túmulo ser desconhecido? Não faz muito sentido. A outra possibilidade é que tanto os romanos quanto os discípulos estavam guardando o túmulo errado. Jesus não estava naquela sepultura, estava em outra. Também o mesmo argumento se repete, não faz o menor sentido. Todos sabiam, era de conhecimento geral, onde Jesus fora sepultado. A outra tese é a tese de que todo o relato da ressurreição não passa de uma lenda, não passa de uma história inventada com o objetivo de encorajar pessoas e tudo mais. Bom, eu nunca vi ninguém morrer por uma lenda. As pessoas, elas dedicam sua vida por fatos, por coisas que elas creem ser real. Os discípulos, eles não inventaram uma lenda e depois morreram por ela. Os discípulos, de fato, viram o que viram, e o que viram, eles passaram adiante e ensinaram para os seus seguidores, e nós aqui estamos fruto de tudo isso. Uma ideia de ressurreição espiritual. Jesus nunca ressuscitou em corpo, mas ele se manifestou espiritualmente a pessoas. Não faz sentido, porque os relatos do Novo Testamento, legados pelos apóstolos, falam de que Jesus foi tocado, de que ele comeu. Jesus, ele ressuscitou em corpo. E a última tese é a tese de alucinação, que tudo isso foi simplesmente uma experiência psicológica na cabeça de algumas pessoas. A mesma coisa, não faz sentido, porque nós temos o relato de muitas testemunhas oculares e não apenas algumas. Ok, já refutamos todas as teorias do túmulo ocupado. Outra tese é a tese de que sim, o túmulo de Jesus era aquele lá, mas era um túmulo vazio, não tinha corpo lá. Primeiro momento, os opositores levantam as teses de que houve então um esvaziamento do túmulo natural, alguém foi lá e tirou o corpo. Primeira tese, de que o corpo teria sido roubado pelos discípulos. Se o corpo foi roubado pelos discípulos, os soldados guardas ali seriam mortos e sofreriam a pena de morte. Segunda tese, que o corpo teria sido escondido pelas autoridades. Se isso aconteceu, o tiro então teria saído pela culatra, claramente, porque todo mundo começou a falar que Jesus ressuscitou. Então, essa informação de que Jesus ressuscitou empoderou cada vez mais a fé cristã. Agora pense comigo. Se os governantes, sejam eles romanos, sejam os líderes dos judeus, esconderam o corpo de Jesus de propósito, numa tentativa de abafar o movimento de Jesus, quando eles viram que os discípulos passaram a pregar cada vez mais o evangelho, rapidamente eles apareceriam com o corpo. Não é verdade? Opa, não, negativo, aqui é o corpo. Nós que escondemos. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, a mensagem dos apóstolos é mentirosa. Entende? Não faz sentido a tese do corpo escondido pelas autoridades. A ideia da síncope, que Jesus, na verdade, ele teria simplesmente uma espécie de desmaio. Como assim? Jesus, ele não morreu de verdade. Ele foi lá, sofreu, foi torturado, e ele parecia morto, mas não tinha morrido mesmo. E aí, lá dentro da sepultura, ele acordou daquele desmaio. E aí ele levantou e saiu da sepultura. Bom, essa tese pode até parecer legal se a gente esquecer de que a tampa da sepultura, que a pedra que tapava a sepultura, pesava cerca de 2 toneladas.
e era impossível alguém de dentro fazer rolar essa pedra e abrir o túmulo e sair andando por aí. Não tem como. E o que diz essa tese chamada o complô da Páscoa? Essa tese, que foi criada por um autor, basicamente vai dizer que Jesus ele construiu a sua vida inteira para que ele enganasse todas as pessoas na Páscoa, de modo que todo mundo acreditasse que ele fosse o Messias. Esse complô teria sido feito entre Jesus, José de Arimateia e uma terceira pessoa. E Jesus ele foi, durante sua caminhada, fazendo coisas que indicassem às pessoas de que ele era o tal Messias esperado por Israel. E aí, ali naquele momento, ele tomaria, no momento da crucificação, ele tomaria uma espécie de uma droga que faria com que ele desmaiasse. José de Arimateia levaria ele para o túmulo e, passado o efeito da droga, ele acordaria e apareceria ressurreto então para todos. Essa é a tese daquilo que Jesus teria planejado para enganar todo mundo. Uma tese bem maluca, né? Mas o problema é que os proponentes desse complô da Páscoa, ainda por cima vão dizer que deu errado, porque não estava planejado que o soldado romano fosse com a espada e furasse o lado de Jesus, e por causa disso ele acabou morrendo mesmo. Então, José de Arimateia e o tal do jovem desconhecido tomaram o corpo de Jesus, eliminaram o corpo de Jesus, e o jovem passou a aparecer para pessoas que estavam fragilizadas emocionalmente, se passando por Jesus. Algumas dessas pessoas foram enganadas, inclusive, de certa maneira, os discípulos, e eles saíram por aí pregando e assim mudaram o mundo com a pregação de um Jesus que não teria falado verdade hora nenhuma da sua vida. Não resta dúvida que essa é uma tese muito louca. Muito louca. Não faz, de fato, sentido algum. Não tem fundamento histórico nenhum, nem em fontes, nem em testemunhos oculares, em nada. Mas é uma tese que surge aí como dizendo que a razão do túmulo de Jesus estar vazio é isso, porque Jesus ele teria morrido, José de Arimateia teria dado fim no corpo, e a partir daí, então, os discípulos enganados por esse tal desse jovem, que ninguém sabe quem é, nem de onde vem, nem para onde vai, eles teriam saído por aí pregando a mensagem de Jesus e mudar o mundo. Não faz o menor sentido. Eliminadas então as teses do túmulo ocupado, eliminadas então as teses do túmulo vazio por causas naturais, o que sobra? Sobra que o túmulo estava vazio por uma razão sobrenatural. E o nome dessa razão sobrenatural é a ressurreição corporal de Jesus. Ele ressuscitou em corpo e de modo sobrenatural, ele que estava morto passou a viver novamente e apareceu a muitas testemunhas. Quais são, então, os resultados da ressurreição? Admitimos que a ressurreição existiu, ela aconteceu como fato histórico, real. Jesus ressuscitou em corpo. Isso é algo que aconteceu, não na cabeça dos discípulos, mas aconteceu na história. É um fato real. Quais são, então, os resultados desse fato real? Em primeiro lugar, Jesus confirmou a sua divindade. Dentre várias outras formas pelas quais Jesus demonstrou ser de fato Deus, a ressurreição, sem dúvida alguma, é a maior de todas. Ele é o primeiro ressuscitado, ele é a primícia dos que dormem, como diz a Escritura, e tendo ele ressuscitado, ele comprova assim a sua divindade. Em segundo lugar, serviu como garantia da justificação dos crentes. Sim, nós podemos afirmar que somos justificados porque Jesus morreu pelos nossos pecados? Com certeza. Mas muitas pessoas morrem, e muitas pessoas morrem dizendo morrer por causas nobres, em favor das outras pessoas. Porém, Jesus ele morreu e não ficou morto. Ele morreu e ressuscitou, e por isso, então, nós temos a garantia de que somos justificados. Jesus forneceu uma base para a certeza da nossa ressurreição futura. Não apenas a ressurreição de Jesus confirma aquilo que ele veio fazer em prol da nossa justificação, mas também nos promete, nos garante que nós seremos
com ele justificados. Portanto, os resultados da ressurreição são: confirma a divindade de Jesus, serve como garantia da nossa justificação e, por fim, serve como base da nossa confiança, da nossa certeza de que nós também seremos ressuscitados. Falar da ressurreição de Jesus é, portanto, falar da nossa esperança viva. Uma esperança que inunda o nosso coração até hoje, mas que tem como fundamento algo que Jesus fez, algo maravilhoso que Jesus fez. Ele veio, viveu como um de nós, sem pecado, subiu à cruz do Calvário para pagar o preço da condenação que era nossa. E tendo pago o preço dessa condenação, ele comprovou e nos legou uma grande esperança ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Queridos irmãos, que grandes verdades aprendemos aqui nessas 8 aulas. E eu encorajo você a continuar estudando sobre Jesus Cristo, a aprender cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa da nossa fé, fundamental para a nossa fé, que é a doutrina da pessoa e da obra de Jesus, a Cristologia. Aprendemos sobre o seu desenvolvimento histórico, aprendemos sobre a revelação bíblica acerca da pessoa e obra de Jesus, e aprendemos sobre a importância da sua morte e da sua ressurreição. Eu quero deixar um convite para você de repassar todo esse curso, a nossa apostila, cada um dos nossos exercícios. Não deixe de confirmar que de fato você aprendeu tudo aquilo que conversamos aqui. Mas também quero te dizer que vem muitos outros cursos aí, através do nosso portal unipalavra.com.br, e você é nosso convidado a estudar a Palavra de Deus conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada com esse Cristo, com esse Jesus Cristo maravilhoso. Fique com Deus e até mais.